Olá, eu sou o Dr. Mist, investigador do sobrenatural e explorador dos mistérios mais profundos desta realidade, há mais tempo do que muitos podem imaginar. Ao longo dos anos, já vi de tudo, desde fenômenos que desafiam a ciência até segredos obscuros que muitos prefeririam esquecer. Mas hoje, trago para vocês uma história que talvez seja uma das mais perturbadoras que já ouvi. Uma história de aparências familiares, mas que esconde algo sombrio, muito além da nossa compreensão. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode abalar suas certezas sobre quem realmente são as pessoas ao seu redor e sobre as forças que nos observam, escondidas nas sombras. Se você acha que está seguro na própria casa, esta história vai fazer você pensar duas vezes. Vamos juntos desvendar este mistério aterrorizante. Às vezes, o verdadeiro terror está mais perto do que imaginamos, e quando eu ouvi essa história, não imaginei que poderia ser algo sobrenatural. Mas à medida que os detalhes se revelavam, comecei a duvidar da realidade. Esta é a história de um homem que descobriu algo perturbador sobre sua esposa. Prepare-se para encarar o mistério que pode se esconder atrás do olhar de alguém que você ama. Ele não entendia o que estava acontecendo. Era uma sensação de desconforto, como se estivesse sendo observado. No começo, ele pensou que era apenas coisa da sua cabeça, uma paranoia boba. Mas, pouco a pouco, os sinais ficaram impossíveis de ignorar. Sua esposa começou a agir de maneira estranha, quase como se fosse uma pessoa diferente. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Ele estava na sala, perdido em seus pensamentos, quando percebeu, pelo canto do olho, uma sombra espiando por trás da porta. Era sua esposa, ou ao menos ele achava que era. Ela estava ali, meio escondida, apenas a cabeça espiando, como se estivesse o estudando. "Amor, está tudo bem?" Zrenia, ele perguntou, mas não obteve resposta. Ela apenas sorriu de forma estranha e se afastou, como se o que ele tinha dito fosse uma piada que só ela entendia. No começo ele achou que era apenas uma brincadeira, uma dessas manias que surgem entre casais, mas aos poucos ele percebeu que havia algo mais sombrio por trás daqueles olhares. Os dias passaram e aquele comportamento se tornou uma rotina. Sempre que ele achava que estava sozinho, ela aparecia, espiando-o dos cantos escuros da casa, ou mesmo de corredores distantes. Ele a via espreitando atrás da porta do quarto, na cozinha, no banheiro. Ela estava sempre lá, como se o vigiasse, mas sem razão aparente. Em vez de confrontá-la, ele tentava ignorar. Mas a cada vez, seu medo aumentava. Começou a evitar a casa e chegava tarde do trabalho, como se prolongar a sua ausência fosse uma proteção contra aquele estranho comportamento. Uma noite, ele acordou de madrugada com a sensação de que havia algo ou alguém no quarto. Ao abrir os olhos, viu sua esposa no canto, parcialmente coberta pela sombra. Os olhos dela brilhavam de um jeito incomum, e seu rosto estava quase imóvel, como se fosse um boneco ou uma figura que não deveria estar ali. Até aqui, ele pensava que poderia ser apenas uma fase, algum tipo de sonambulismo. Mas o que aconteceu em seguida? Bem, foi o suficiente para ele começar a questionar se estava realmente seguro em sua própria casa. Na manhã seguinte, ele tentou falar com ela, mas ela agiu como se nada estivesse acontecendo, como se ela nem se lembrasse de ter ficado horas o observando durante a noite. Isso o deixou ainda mais confuso. Ele começou a pensar que talvez estivesse imaginando coisas, mas ao olhar para o rosto dela, algo dentro dele sabia que aquilo não era normal. Para entender o que estava acontecendo, ele decidiu instalar câmeras pela casa. Colocou-as nos corredores, no quarto e na sala. Passou as noites seguintes revendo cada gravação, procurando pistas de que o comportamento estranho era apenas uma brincadeira ou uma alucinação da sua cabeça. Na primeira semana,
As imagens eram estranhas, mas não assustadoras. Apenas sua esposa, parada nos cantos, o espiando, quase como uma criança brincando de esconde-esconde. Mas então, em uma das gravações, ele viu algo que o congelou. Era a mesma cena de todas as noites, mas dessa vez, enquanto ele dormia, ela não apenas o observava, ela murmurava algo, quase como um mantra. A câmera capturou apenas alguns sussurros, palavras ininteligíveis que pareciam antigas, como se fossem em uma língua desconhecida. Foi aí que eu comecei a mudar de ideia. Quando ele me contou que viu a própria esposa murmurando aquelas palavras, uma sensação fria passou pela minha espinha. O que ele pensava que era apenas um comportamento estranho começou a parecer algo muito mais sombrio. Ele decidiu confrontá-la de vez. Em uma madrugada, ele esperou ela surgir no quarto, mas dessa vez estava preparado. A luz do abajur ainda estava acesa, e ele a encarou diretamente. Com a voz trêmula, perguntou o que ela estava fazendo ali, mas ao invés de responder, ela se aproximou lentamente como se flutuasse. Parou a centímetros de seu rosto e, com uma voz que não era dela, sussurrou: "Eu sempre estive aqui e não pretendo ir embora." Na manhã seguinte, ele não a encontrou em casa. Foi como se ela tivesse desaparecido. As câmeras capturaram o último movimento dela sumindo pelo corredor. Mas ao assistir mais uma vez, ele percebeu algo que não havia visto antes. Um reflexo. No espelho, uma sombra parecia o espiar junto dela, algo que estava muito além do que sua esposa poderia ser. Desde então, ele nunca mais a viu. Mas às vezes, à noite, ainda sentia aquela presença. A sensação de que alguém o observava dos cantos da casa, como se estivesse esperando o momento certo para voltar. Nem todos os mistérios podem ser desvendados. Às vezes, é melhor não procurar por respostas. Esta história serve como um lembrete de que existem coisas, mesmo dentro da nossa própria casa, que podem se esconder nas sombras, aguardando o momento perfeito para se revelarem. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo mistério.